Oi. Ser em ética, ética em ser. Análise comparativa de convergências e divergências entre as éticas de Aristóteles e Kant. Aristóteles, filósofo pós-socrático da época de 400 a.C., pensava a ética como uma presença do bem, a finalidade da ética, que deveríamos, nós todos, caminhar em direção a isso. Então, Aristóteles faz uma pesquisa, que digo até que é a primeira antropologia do mundo, no comportamento grego. Aristóteles procura no comportamento a verdade e a realidade do melhor, do bem, da inspiração dos deuses, da presença do bem. E Kant, através de outra análise comportamental da moral, busca no subjetivo, a priori, a realidade da felicidade, do contentamento. Essa ética pretende nos mostrar o estudo profundo de Aristóteles, depois o estudo profundo de Kant e depois as convergências, o que diz parecido e o que diz diferente, e por fim a teleologia da ética. 2.3 Sentido orientador. Resta então uma certa forma de vida ativa inerente dentro da dimensão da alma do que o humano é capacitante de razão. A possibilidade capacitante de razão do humano manifesta-se de duas maneiras. Uma, através da obediência ao sentido orientador. A outra, quando já o possui, através do seu poder de compreensão. Aristóteles, 2009, 1098 a 8. Uma certa forma de vida ativa inerente que está íncita na dimensão da alma do humano é a capacitante de razão. O que seria o princípio da razão? Estão vendo? Da onde eu tiro minhas ideias? Vem do texto Ética a Nicômaco. Aristóteles se vê por esse símbolo aqui, 1098 a 8. Eu estou dando as fontes para que as pessoas possam também ter acesso ao texto que eu usei como base fundamental do pensamento do meu bacharelado. O logos, ou razão, o logos, discurso, assentamento, razão, o logos, ou razão, o princípio da razão, é a própria função da alma. Estamos em sentido orientador. Veja, nós já vimos o sentido orientador da alma seria
essa intuição. E esse sentido orientador nos levaria ao discurso da verdade racional, que é o bem. Os autores, Aristóteles e Kant, buscam o que é o bem, a virtude, as coisas boas, realmente. Por quê? Isso não é dado assim? Não. A pessoa tem o livre-arbítrio entre o bem e o mal. Por quê? Porque o mal existe na natureza humana. O sentido orientador é a voz a priori que nos fala a realidade ética da razão. O logos, ou razão, ou princípio da razão, é a própria função da alma, que seria a função da alma. Em Platão, na República, temos o capítulo 3º sobre a função da alma. E que seria a função da alma? Seria o pensamento racional. Por quê? Porque estamos falando de filosofia, querido. Se liga, tá? Aqui é filosofia. Então, sendo filosofia, não falamos de religião, não falamos de debate, expomos os autores e você chega às suas conclusões. Mas primeiro, compreenda a teoria desse autor. E na filosofia, que isso é um curso de filosofia, a ética é filosofia, um dos ramos da filosofia, existe o princípio da vida, uma busca pelo princípio da vida, e na Grécia se encontra o princípio da vida na razão. E sempre foi assim? Não. Qual o objeto e campo de estudo da filosofia? A razão, a ética, o reto discernimento entre o bem e o mal, a virtude, a realidade. Temos em Heráclito uma realidade de movimento, o devir, o vir a ser, que Nietzsche pega também. E temos em Parmênides uma realidade do imóvel. Qual seria a realidade? Bem, em alguma lives atrás no YouTube, aqui mesmo, F. Barbosa Filósofa, tem assim, Chuon Enai, com o poema da deusa, de Parmênides. Então, essa é uma boa fonte para você que está estudando comigo. Aqui é um grupo de estudo. Eu estou dando a minha ética. Então, seria bom você escutar o poema da deusa. Meio para se situar, tem citações de Heráclito também. No movimento pré-socrático, 2.500 atrás, 2.700 antes de Cristo, 700 antes de Cristo, até antes, no movimento da busca pela verdade e da busca por uma arqué, um princípio. Nesse princípio, achamos Tales de Mileto pesquisando a água. Ninguém vive sem água. O princípio é água.
e Anaximandro, Anaxímenes, pesquisando o ar. O ar que respiramos é o fluido da vida. Depois, Anaximandro encontra o Ápeiron. O Ápeiron, um aberto, um enigma, o enigmático. Então, Heráclito chega ao movimento. Mas para ter movimento, existe o ser e o não ser. Aí vem outra questão. Depois de achar o ser e o não ser em guerra, o que é ser e o que é não ser. Aí vem Parmênides. Isso é ser. Isso é ser. Ser é uno, idêntico a ele mesmo, eterno. Depois que foi criado é sempre eterno, ele não acaba. Vida após a morte até. E sem fim, sem fim, sem fim. Ele existe. Ele é um ente. Ele é ontos. 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 Realidade. Realidade. Ele é uno, idêntico a ele mesmo, sem fim, eterno, imóvel. E por que o ente é imóvel que dá uma confusão? Eu tenho minha resposta em Tionai. Ele é imóvel no movimento constante, no movimento da inércia. A inércia, lei da física, é que quando você se mantém em movimento constante, aí seria de luz, de consciência, de logos, de meditação. Já falamos tanto aqui sobre religião, tanto aqui sobre religião, uma antropologia de religiões que é o Religare. Agora estamos falando de filosofia. A questão é a seguinte: o imóvel, que se consegue através da meditação e da concentração, ele é a consciência lúcida, é o acesso à ideia, é o sujeito puro do conhecimento schopenhaueriano, acessando as formas perfeitas e transformando em obra de arte. A questão é que no imóvel do ser está um movimento de luz. E que essa seria o contemplação do bem. A contemplação. Porque Aristóteles chega à conclusão, nessa pesquisa, que a forma mais perfeita é a dos deuses. E a forma dos deuses é a forma contemplativa de vida. Contemplativa de vida. E que forma contemplativa seria essa? Seria a inação. Seria o imóvel parmenídico. E como que seria essa vida? Se fosse só imóvel, se fosse só como colocam Parmênides,
Se fosse só Aristóteles, com a contemplação, é um movimento heraclítico. Esse movimento entre ser e não ser que gera o atrito e o movimento em si. Enquanto se tem relações éticas, se tem um movimento, depois tem luz. Porque no uno, eterno, imóvel, tem-se a luz da psique. Psique. Acho que é com E. Da psique. Que seria psique? O composto do espírito estudado no pensamento como a alma, em Platão, como o espírito. E nessa alma temos um movimento racional. Esse movimento racional é em direção ao bem. O logos, ou razão, ou princípio da razão, é a própria função da alma. O que a alma faz, melhor é a razão. E para se chegar à plenitude, é necessário obediência a esse princípio. Que princípio? O princípio da razão, logos, é a própria realização de si mesmo, no mais alto grau. A atividade da alma, segundo a excelência completa, ou definição de razão para Aristóteles. A excelência da alma na atividade, segundo a excelência completa. A virtude plena da alma. A virtude plena da psique, do psiquismo. Atividade da alma, segundo a excelência completa. Razão, conceito de razão, em Aristóteles. Ética Nicômaco. Por Antônio Caeiro, é traduzido logos no sentido orientador e é bem coerente a tradução. Por ser a razão no homem, o sentido que orienta a ação ética até sua autorrealização no bem em si. Quando a ação ética se realiza no bem em si mesmo. Enquanto existe, isso é Kant, enquanto existe o desejo da retribuição. Peguemos pelo Bhagavad Gita, que a ética completa, a moral completa, é o desinteresse das ações. Desinteresse. Quando você tem interesse, você tem retribuição. Interesse, retribuição. Você busca por um desiderativo. Você busca por um princípio de autorrealização egoísta, orgulhosa. Voltamos à questão. Por que se estuda ética? Para discernir com retidão, com justiça, o bem e o mal. Finalidade da ética, o bem em si, sem o desejo das ações, sendo retribuídas
o bem pelo próprio bem e a iluminação. O sentido no humano que orienta suas ações até a realização de uma função em autossuficiência é o Logos. O Logos é o sentido que orienta a ação, porque devo ter como virtude a caridade. Saco, meu Deus, eu não aguento mais. Não, mas espera um pouquinho. Não, mas espera um pouquinho. Aí você aumenta a sua consciência. Acende os chakras, aumenta a sua consciência e Deus fala. Sem a caridade você não tem alimento na alma. Aí você entende a caridade. Aí você começa a doar. Porque o egoísmo seria o mal. Até em Allan Kardec. Temos o egoísmo como mal. O egoísmo que gera orgulho. Mas esse egoísmo precisa ser combatido. O que temos como arma de defesa? A caridade. Que temos como arma de ataque? A ação no bem. Assim, isso seria, desculpem, a iluminação no Bhagavad Gita, nos Hare Krishnas, em Krishna Radharani, em Krishna, a iluminação, o Samadhi budista, o Nirvana, da meditação, eu sou budista, e a hóstia dos católicos, que também compartilho, a hóstia dos católicos com a luz da consciência, o Espírito Santo. Seria a vida no reino de Deus. No reino de Deus. A vida no reino de Deus é esse uno idêntico, sem fim e akíneton. Imóvel. Eu, dentro da minha linha, achei a concentração, o imóvel, no Samadhi dos Santos. Agora, estamos falando de Parmênides. Aonde está isso em Aristóteles? Aonde eu achei o eixo da iluminação, eu como antropóloga, fazendo filosofia, em Aristóteles. Em Aristóteles, temos o sumo bem como a contemplação dos deuses. E em Jesus temos a graça. Assim, para Aristóteles, a alma humana se realiza na sua função específica, que é a ativação da razão segundo a virtude, aonde tudo que estou falando, ativação da razão, pensamento e ação, praxis, segundo a virtude, aonde a virtude é caridade, iluminação, samadhi, nirvana, graça, Jesus, reino dos céus, tudo isso seriam conceitos para um estado da alma, uno, eterno e imóvel. O imóvel no movimento constante de ser. Ser. Está em Choenai, pode ver. A virtude, que é o estudo da ética. Para chegar a ter compreensão da razão. Aí, o que você precisa para conseguir? Pô, peraí, cara. O que eu faço para conseguir isso aí? Então, é muita coisa. Compreensão da razão. Compreensão da razão.
você tem que pensar, fazer uma interiorização, um autoconhecimento de Joana de Ângeles, interiorizar no seu pensamento isso que é autoconhecimento, Carl Gustav Jung, se conhecer e ter domínio, Hermes. O domínio do seu pensamento através da meditação, o domínio do seu ser. Então, você vai conseguindo estudar, interiorizar autoconhecimento, 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 até você ter ações, deliberações, decisões, ações, praxis do pensamento com a ação. É um estudo, é um caminho. Retornando. Pensamento. Pensamento racional. Interioriza através do silêncio na mente, conhece o próprio objeto que ele é, isso que é difícil. O pensamento conheceu o pensamento. Por que que eu estou pensando isso? Por que que eu estou fazendo isso? Por que que eu estou falando isso? Então, temos em aquinto, no silêncio, o pensamento pensando o seu próprio objeto e sendo o próprio pensamento no autoconhecimento. Pegamos Carl Gustav Jung, Joana de Ângeles, pode ser o homem integral, o ser consciente. E isso mais difícil se torna a compreensão da razão. Para quê? É necessário obedecer a este sentido orientador. É necessário obedecer a este sentido orientador. Que sentido orientador? A razão. E como se obedece à razão? Compreendendo a razão em si mesma e a razão dentro de si. E a razão caminha para a virtude ética, combate o egoísmo e age na virtude. É ele que orienta as ações, o sentido orientador, o pensamento, a razão. E ele que comanda o ser até sua realização no mais alto grau de plenitude de si mesmo na eudaimonia, felicidade e na contemplação do supremo bem. Quem tem a obediência a este comando no ser, o logos, o sentido orientador, ao princípio da razão, ao sentido orientador, consegue atingir a meta da ética e da autorrealização de si na autossuficiência, de ser em atividade da razão segundo a excelência, assim conseguirá a almejada sabedoria. E que seria a sabedoria tão almejada dos filósofos? Seria a autorrealização de si mesmo, a busca, voltando. Porque eu estudo a ética. Eu estudo a ética para saber onde eu vou me realizar. Onde eu realizo minha psique, minha alma, minha razão. E na autossuficiência. Aí que tem. A autorrealização seria no pensamento e a autossuficiência nas ações, na praxis, que a gente vai estudar. A sabedoria é uma aquisição da alma que chega a princípios. Arque, conceito muito importante na filosofia. Arque é o princípio dos princípios. Que estávamos falando em Tales, água, Anaxímenes, ar, Anaximandro, Áperon. Ser e não ser
Heráclito. Ser, o que é ser, Parmênides. Aí passamos para Sócrates. Ética em si. A sabedoria é uma aquisição da alma que chega a princípios e contempla o supremo bem. Onde estamos, sabedoria. É a contemplação do supremo bem. É obedecer ao princípio orientador, ao sentido orientador. Outra tradução minha, Cairo, princípio orientador. Logos. Sendo em si mesmo a alma que compreende a excelência em atitudes moderadas e equilibradas. Moderadas e equilibradas. Dentro da frônesis ou sensatez, ou seja, a moderação, o métron e autodomínio, sofrocine, por ser virtuosa e feliz. Na sua possibilidade extrema, a teoria, como contemplação, é sabedoria, Sofia. Quer dizer, uma perícia, um estudo, uma capacidade exímia para pôr a descoberto e compreender intuitivamente no seu isolamento os princípios e causas das coisas. Princípios e causas das coisas, que são assim o alvo visado pelo olhar contemplativo. Então nos perguntamos o que é a contemplação. É esse olhar contemplativo para o princípio e a causa das coisas, para achar a finalidade. Princípio do bem, contemplação do bem. Princípio do mal, não ter razão, loucura. O prático é um horizonte que admite variação. A perspectiva de cada vez nos encontrarmos, nem o sentido orientador que planeja, orienta e assim permite agir. Esta disposição desocultante é a frônesis, a sensatez. Trata-se da possibilidade extrema do ponto de vista prático, homóloga da sabedoria do ponto de vista teórico. Antônio Caeiro, em Aristóteles, 2009, página 10. O Logos é o que dá a orientação e a direção de como seguir, agir e ser nas situações da vida, para que o ser consiga ter a ação ética da realização, praxis, realização, ação ética, praxis, em atravessar frônesis, os acontecimentos em atividades virtuosas, sensatez. A outra tradução de frônesis, sensatez. Frônesis, atravessar a alma, através de acontecimentos e atividades virtuosas, texto meu, frônesis, que levarão o homem a se realizar na sua função racional, de serem atividade da razão, segundo a excelência completa. Ser em ética. Próximo capítulo, praxis. Quem quer escrever frônesis, para o que estão ligados no grego, sigma, meio da palavra, fim da palavra. Que estão ligados no grego, eu dei a introdução ao grego no YouTube. Pode pesquisar lá na minha pasta, grego, meu livrinho de grego, e daí já tem uma noção básica, assim. É interessante.